Olá pessoal, hoje nós vamos explorar a representação de dados numéricos em Python. Bom, dados são pequenas quantidades de informação que são relevantes sobre algum aspecto. Por exemplo, para a Universidade Federal de Campina Grande, é interessante que ela guarde dados sobre os alunos matriculados. Nesse caso, a gente pode escolher guardar os dados que dizem respeito ao nome do aluno e à idade dele. No caso do nome, a gente utiliza uma cadeia de caracteres, que a gente conhece como string em Python, e vamos explorar isso em outro vídeo. Nesse vídeo, nós estamos interessados em explorar os tipos numéricos. Por exemplo, a idade de um aluno ela pode ser representada como um inteiro, certo? Bom, então, tipos numéricos eles representam valores numéricos. Existem vários tipos numéricos em Python, nós vamos explorar alguns deles nesse vídeo. Okay? Eu vou chavear aqui para o nosso shell Python e vou relembrar que em um vídeo anterior nós entramos com dados no prompt, por exemplo, o número 2, e Python responde com o próprio número. Ele interpreta esse número como sendo um inteiro. Por exemplo, a idade de Lenine, 53. Okay? Obviamente que, por ser um número inteiro, nós podemos representar esse número como sendo negativo. Okay? Da mesma maneira, Python entende que esse é um número negativo. Acontece que há um limite para números inteiros na representação de Python. E a gente vai perceber que se a gente entrar com um número suficientemente grande para que Python não consiga representar, ela passa a representar esse número como o mesmo número que eu entrei, o mesmo valor, e com a letra L ao final desse valor. O que é que isso significa? Significa que Python, a partir de agora, está interpretando esse número como um long, ou seja, um número grande que seja acima da representação de int, de inteiro, e que Python transformou para long. Do ponto de vista do programador, Python faz pouca diferença o número ser int ou long. No entanto, para outras linguagens, você tem que se preocupar um pouco mais com a representação. Pode ser que incorra em erros você tentar somar, por exemplo, dois longs, ou um inteiro e um long. Obviamente que não são somente tipos inteiros que nós estamos interessados em representar na linguagem. Por exemplo, o CRE de um aluno ele pode ser representado por um número real, certo? Por exemplo, 7.3, 7.9. Em Python, essa representação é feita do tipo float. Float significa ponto flutuante, uma tradução livre para ponto flutuante em português. Então, a forma como eu represento números reais, números de ponto flutuante aqui em Python, eu preciso dizer ao Python que ele é um número real através de um ponto na representação. Por exemplo, 2.3. E agora ele entende como 2.3 esse número. Ok? Vocês lembram que em um vídeo anterior nós fizemos algumas operações com inteiro. Nós fizemos 5 mais 7, por exemplo. A resposta seria 12. Podemos também fazer divisões com inteiro. 4 dividido por 2 seria 2. Agora, note que se eu fizer uma divisão 5 dividido por 2, o esperado, na calculadora como a gente usa no dia a dia, seria 2,5, certo? Acontece que Python identifica ou interpreta esses números como sendo inteiro. E a divisão de inteiros por Python gera outro inteiro. Então, 5 dividido por 2 gera a parte inteira 2 e o resto da divisão Python não retorna para a gente. Certo? Para que a gente possa fazer operações com número real, número float, ponto flutuante, e que essas operações nos retornem o valor exato, a gente precisa colocar como uma representação float, por exemplo. 5 dividido por 2.0, aí sim seria 2,5, certo? Da mesma maneira, eu posso fazer 5.0 dividido por 2, seria 2,5. Então, se você disser ao Python que um desses números é float, ou é um número de ponto flutuante, Python vai interpretar esse número como ponto flutuante e vai responder e vai calcular dessa maneira, ok? Então, eu quero que fique bem claro que 4 dividido por 2 é o mesmo resultado de 5 dividido por 2. Por quê? Porque Python
quando você fornece inteiros para Python, ele interpreta tudo como inteiro. E o resultado da divisão entre inteiros em Python é um inteiro, ok? Até o próximo vídeo, pessoal.